Hoje nós vamos enfatizar aqui os versículos 10, 11 e 12. Mas eu gostaria de ler desde o início, a partir do versículo 1. Assim é bom que aqueles irmãos que vêm acompanhando pela leitura do texto, talvez você possa recapitular alguma coisa na sua mente, então fica mais fácil. O texto diz assim, a partir do versículo 1: Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, subiu à encosta de um monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe nesta noite, falando aos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos corações, Pai, abra as nossas mentes, Deus, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É o pedido que faço e faço em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente vai falar hoje a partir do versículo 10, e o versículo 10 diz assim: Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Então, assim, a primeira questão, né, a primeira pergunta é: vocês são perseguidos? Vocês são perseguidos? O pastor iniciou o culto dizendo que hoje de manhã nós pensamos um pouco a partir das situações, e o pastor enfatizou aqui no começo do culto agora de que todos nós somos provados. Todos nós temos os nossos dilemas, as nossas dificuldades. E existem perseguições e perseguições. Existem perseguições que são físicas, existem perseguições que são ideológicas, perseguições religiosas. Existem vários tipos de perseguição. Existe nos nossos dias atuais uma perseguição que o mercado impõe às pessoas. Ontem mesmo nós falávamos disso quando nós nos encontramos ali na casa do Éder. E nós falávamos que é tão estranho essa tecnologia de hoje, que é uma tecnologia que nos persegue. Se você está em casa e se você está falando de um televisor, daí a pouco você entra na tua página do Google e aí ele já vai te mostrar ali opções de televisores. É como se o aparelho de celular tivesse um dispositivo capaz de te ouvir. E quando te ouvindo, ele desperta em você e coloca anúncios para te perseguir e fazer você ter desejo de consumo. Então existem vários tipos de perseguição. Os discípulos na época de Jesus, eles sofriam uma perseguição porque Jesus ele instaurava ali um novo jeito de viver, um novo estilo de vida. E nós falamos a respeito disso. Jesus ele não veio para não cumprir a lei, mas ele veio e ressignificou a lei. E Jesus ele ensina isso aos seus discípulos.
E Jesus é perseguido, e Jesus fala aos seus discípulos ensinando que existiria perseguições. E aí Jesus ele diz assim que felizes os perseguidos por causa da justiça. Pessoas que atuam de uma maneira justa. E é interessante que a palavra perseguir, né, ou seja, pessoas perseguidas, dá a entender que a perseguição ela é uma reação a uma ação, né? Então, alguém, por intermédio de Jesus, por intermédio daquilo que ouviu de Jesus, por intermédio daquilo que aprendeu de Jesus, agora age com justiça, age em benefício de uma causa, age em benefício de pessoas, e essa ação dessa pessoa gera uma reação daqueles que se opõem a essa justiça, porque se existe justiça, existe aquele que é o usurpador da justiça, aquele que se locupleta de situações, de pessoas, aquele que usurpa do poder. Então, quando existe alguém que promove justiça, é porque o contrário também ele é evidente na situação. É porque existe alguém que de alguma forma está sendo injusto de alguma maneira. E aí nós vemos então Jesus ele ensinando, e os seus discípulos, ele diz nesse primeiro versículo 10, de uma forma geral a todas as pessoas, né? Ele diz, olha, felizes são todos, né? Que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Então Jesus ele fala de um modo geral e abrangente a todas as pessoas. E aí a gente vai observar que Jesus ele começa falando, e aí dá a entender que nesse primeiro versículo que eu li aqui, do versículo 10, dá a entender que Jesus ele está falando para várias pessoas. Mas aí depois, quando passa para o versículo 11, a gente já vai ver que Jesus já vai tratar mais pessoalmente, mais com os seus discípulos, com aqueles que têm ali o ensinamento e fazem de acordo com o mestre, porque ele vai dizer, olha, vocês vão ser perseguidos, e vocês vão sofrer tudo isso por minha causa, né? Então é interessante. Voltando um pouquinho no versículo 10, a gente vai ver que a promessa que segue os bem-aventurados no versículo 10, ela é a mesma promessa do versículo 3. E aí eu até coloquei aqui uma situação, será que Jesus ele estava sem argumentos ou de itens de promessa? Né? Porque Jesus, ele, em toda bem-aventurança, ele diz uma promessa, né? Em toda bem-aventurança ele faz uma promessa. E aí, quando Jesus ele fala no versículo 3, ele diz a mesma coisa, ele faz a mesma promessa do versículo 10. Ele diz assim, olha, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertencem. E aí no versículo 10, ou seja, então, felizes os pobres de espírito, uma característica que nós discutimos aqui numa outra oportunidade. E aí a recompensa né, pois o reino dos céus lhes pertence. E aí quando a gente chega aqui no versículo 10, ele diz, felizes os perseguidos por causa da justiça. E aí ele fala a mesma coisa que ele diz no versículo 10, pois o reino dos céus lhes pertence. E aí eu coloquei aqui, será que Jesus ele estava sem argumento? Será que ele estava sem um item ali para propor às pessoas? E aí eu disse que não. Ele apenas sinalizava que o reino dos céus, ele é composto por esse tipo de pessoa. Então Jesus ele enfatiza que o reino dos céus, ele é composto por pessoas que promovem a justiça e por conta da justiça são perseguidos, mas que o reino dos céus também é composto de pessoas que se colocam como pobres de espíritos. E aí, não sei se vocês se lembram, uma das características que nós colocamos aqui, naquela oportunidade onde nós falamos sobre os pobres de espírito, eu destaquei aqui que os pobres de espíritos, eles são aqueles que vivem na exclusiva e total dependência de Deus.
é totalmente despojado de tudo, menos de Deus. Os pobres de espírito, naquela ocasião, nós observamos essa característica do pobre de espírito. Ele é despojado de todos os bens, de todas as coisas. Ele se despoja de tudo, menos de Deus. Esses são os pobres de espírito. E os perseguidos, nós já falamos aqui um pouquinho a respeito dos perseguidos por causa da justiça. São as pessoas que, com tamanha sede de justiça, elas chegam ao ponto de serem perseguidas, porque elas veem a injustiça e elas atuam promovendo justiça, e aí elas recebem como recompensa dessa ação uma certa retaliação. Bom, nós vimos na minha última fala, nós vimos a respeito do versículo 9, que diz assim, olha: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E nós falamos dessa bem-aventurança. E eu coloquei aqui o seguinte: é curioso pensar que parece que a perseguição, parece que ela não combina com alguém que promove a paz. Parece que não dá liga, parece que é óleo e água, né? Você observar e pensar num personagem que promove paz. E aí, ao mesmo tempo que você fala, nossa, mas essa pessoa é uma pessoa pacificadora, como que essa pessoa pode ser uma pessoa perseguida? Né? Então parece que não faz parte da mesma receita, né? A paz e a perseguição, elas parecem ser duas coisas distintas. Essas duas situações parecem não fazer parte da mesma receita, ou seja, que não dá para encontrar na vida de um mesmo personagem essas duas situações. Mas é preciso ressaltar que a paz que nós discutimos aqui na minha última fala, para o discípulo de Cristo, não é apenas um mero sentimento de aproximação de pessoas. Então, a paz para o discípulo de Cristo, aquele que promove a paz, essa paz não é meramente a união de pessoas que estão de mal ali, pessoas que estão em guerra, e aí chega o discípulo de Cristo com a sabedoria que Cristo lhe dá, e ele de certa forma organiza aquela situação e promove paz. A paz não é meramente isso. Justiça e paz, elas podem, em muitos casos, significar o rompimento, a separação e a confrontação de poderes. Então, justiça e paz, elas caminham nessa mesma vertente, nesse mesmo sentido. E a justiça e a paz, elas são situações, são ferramentas que, embora a paz ela una pessoas, ela traz conciliação entre pessoas, mas também pode ser uma situação em que, em alguns casos, elas podem significar o rompimento e a separação e a confrontação de poderes, né? Daí, por conta dessa situação, existe a possibilidade de ser perseguido e sofrer retaliações por causa da justiça. E aí eu quero deixar um exemplo para vocês, né? Digamos que você vai em um desses pontos noturnos, e aí ali você vai colocar a justiça social em prática, e aí você vai chegar ali e vai dizer para uma prostituta, e dizer para ela, olha, o Senhor Jesus, ele tem uma vida diferente para você, e se você quiser, a partir de hoje, eu estou disposto a lhe adotar e a lhe ajudar a tirar você dessa situação, dessa vida. E você faz uma situação dessa. Provavelmente, você não vai ser bem recebido pelo o cafetão ali daquela prostituta. Porque você está tirando ali o meio dele se locupletar, dele ganhar dinheiro, né? Então você está praticando uma justiça
mas ao mesmo tempo você está se tornando um alvo de alguém que se sentiu prejudicado pela justiça que você está exercendo. E aí Jesus, quando ele fala aqui, felizes, né, os que promovem a justiça, né, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é formado de pessoas que praticam e promovem justiça, independente de retaliação. Então o versículo 11 vai dizer assim, olha, felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então nós vimos que no versículo 10, Jesus ele fala de uma maneira mais abrangente, mas no versículo 11, ele já vai endereçar isso aqui, ele vai, olha, felizes são vocês. E quem são esses vocês que Jesus está dizendo aqui? Olha, são aqueles que por causa de Jesus, eles sofrem zombaria e perseguição. Por que eles sofrem zombaria e perseguição? Porque eles imitam o Mestre. Porque eles são agora discípulos de Cristo e agora eles promovem aquilo que Jesus promove. Então, aí Jesus ele diz assim, então são felizes quando por minha causa, é por causa de Jesus que essas pessoas vão sofrerem zombarias e perseguições. E quando os outros, mentindo, as pessoas vão usar de todas as artimanhas, as pessoas vão usar de situações que são enganosas, eles vão mentir a respeito de vocês, disserem todo tipo de maldade contra vocês. Então Jesus está dizendo aqui, olha, felizes são vocês. Quando essas situações acontecerem, felizes são vocês, porque isso mostra para nós nas entrelinhas que as pessoas estão alcançando o objetivo a que Jesus se propôs, de ensinar, de resgatar para si um povo seu, de levar as pessoas como discípulos, de levar a sua mensagem a todos os lugares, né? Então a gente vê que Jesus ele diz, olha, felizes são vocês, porque se esse processo estiver acontecendo na vida de vocês, isso é uma demonstração de que vocês estão fazendo como eu, como Mestre, como Jesus. Sendo assim, nós podemos dizer que, em grande parte, as perseguições sofridas pelos discípulos têm em sua origem no fato de decidir viver a serviço do bem, combatendo firmemente o mal. Então essa é uma decisão das pessoas que são alvo dessas perseguições. As pessoas que decidem viver através de Cristo uma vida combatendo o bem, independente do custo de combater o bem, essas pessoas elas vão desenhar um alvo nas suas costas. E esse alvo vai ser um local de mira para que as pessoas que fazem o mal, os injustos, eles atirem pedras, eles atirem todas as situações para atingir as pessoas. Porque o cenário de perseguição é esse. A pessoa que é perseguida, ela não vai ser perseguida como uma rosa, né? Ela vai ser perseguida com palavras duras, com situações extremas. É isso que a Bíblia nos mostra. A gente vê que as pessoas que Jesus diz aqui são pessoas que detêm uma mansidão, e a gente vê que a mansidão de um discípulo, ela pode desmascarar a fragilidade dos valentes. Então observe que eu vou colocar aqui algumas características dos discípulos de Cristo, e vocês vão observar que essas características dos discípulos, a que eu vou colocar aqui agora, elas são referência para ataque, para perseguição. Então, por exemplo, os discípulos de Cristo são mansos, porque nós lemos aqui, né, sobre as bem-aventuranças, nós lemos sobre a mansidão, sobre o humilde. E aí nós vamos ver aqui o seguinte, olha, a mansidão de um discípulo pode desmascarar a fragilidade dos valentes. Aí eu coloquei aqui, olha, o que o Davi foi fazer, por exemplo, lá no fronte de batalha?
o pai dele falou: olha, vai lá, leva aqui um café da manhã para os seus irmãos, e eu quero que você traga notícias sobre eles. Me traga notícias sobre os seus irmãos. E aí o Davi, ele chegando lá, ele ouve uma situação, ele foi lá para levar alimento, para alimentar os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai. Mas ele chega lá e ele vê uma situação onde os valentes do seu povo estavam se acovardando diante de uma situação onde um tremendo de um problema estava do outro lado rugindo e vociferando palavras ali contra o povo de Deus. E o Davi, ele que foi preparado para levar um alimento para os seus irmãos, ele toma aquela situação, ele vai diante do gigante e ele tem uma vitória sobrenatural ali. Então a gente vê que a mansidão, né, que a gente vê nas bem-aventuranças, ela carrega consigo essa situação onde ela desmascara, né, a fragilidade dos valentes. E aí nós vemos que Davi, ele foi por esse caminho. E aí, você acha que depois o Davi não virou alvo? Mais para frente um pouquinho, o rei Saul já começou a invejar, né? Já começou a ficar com o pé meio atrás assim com Davi, porque as pessoas cantavam sobre Davi, e as pessoas diziam que se o Saul ele matou milhares, o Davi matou 1000 milhares, muito mais. Então assim, aquilo foi dando um resquício, e daqui a pouco o Davi ele pintou nas suas costas um alvo de perseguição. Sobre também esses que são perseguidos, né, por causa de Jesus, eles detêm uma sensibilidade, e a sensibilidade ela desnuda a selvageria dos indiferentes. Então é muito comum um cristão chegar numa situação onde alguns estão sendo indiferentes àquela situação e o cristão age. E quando o cristão age, aqueles que eram indiferentes, eles mesmo sendo indiferentes e não fazendo nada, eles ainda criticam aquele que fez. E ainda eles pintam um alvo nas costas dele e é sinal de chacota, é sinal de zombaria, né? Então assim, vocês vão se lembrar que teve uma mulher e ela foi colocada diante de Jesus, e aí aqueles selvagens ali, eles gritavam ali sobre o problema daquela mulher e denunciavam através da letra da lei, eles denunciavam o pecado dela. E eles colocavam Jesus ali naquela situação, e Jesus, com a sua mansidão, com a sua sensibilidade, Jesus ele simplesmente com algumas palavras e um gesto muito singelo, Jesus ele coloca aquelas pessoas que se achavam melhores do que aquela mulher em pé de igualdade com aquela mulher. E daqui a pouco, aqueles que acusavam aquela mulher já não estão mais próximos dela. E aí vocês acham que aquelas pessoas que foram ali para hostilizar aquela mulher, para fazer cumprir ali uma lei, que pegaram aquela mulher num ato de adultério, vocês acham que essas pessoas saíram falando assim: nossa, que legal, olha, Jesus nos ensinou, e agora, daqui por diante, meu coração vai ser transformado? Não. Provavelmente, Jesus ele foi alvo de retaliação por conta das suas atitudes. A sinceridade, irmãos, que acompanha uma pessoa que que carrega em si esses atributos, que sofrem essas perseguições, a sinceridade dessas pessoas expõe o engano de farsantes. E por conta disso, por conta dessa característica que eu devo carregar, que você deve carregar, que Jesus nos ensina a ser verdadeiros nas nossas palavras, por conta disso, nós sofremos perseguição. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele passou ali para Macedônia, e ele estava em Filipe, e ali ele estava junto com os seus, trabalhando o ministério,
E em alguns dias uma mulher, ela juntou-se a eles e andava atrás deles ali falando, não, ó, esses aí são verdadeiramente são filhos do Deus Altíssimo, né? Então, assim, palavras que são reais, mas o apóstolo Paulo, ao longo de alguns dias, ele se incomodou com aquela situação e ele se virou para aquela mulher e expulsou dela aquele demônio de adivinhação. E aí o que aconteceu? Pintou um alvo ali de perseguição nas costas do Paulo, nas costas do Silas. Por quê? Porque aquela mulher, ela trazia recursos com aquela situação de adivinhação para os seus senhores. Agora os seus senhores ficaram sem essa fonte de renda. E eles se viram prejudicados, eles chegaram ali, arrastaram o Paulo e Silas para a praça e falaram aos líderes ali da cidade, os governantes, que os mandaram açoitar e foram levados para a prisão. Então veja que até a nossa sinceridade, até a nossa palavra que combate uma palavra de falsidade, isso também pode acarretar a nós perseguição. Então, irmãos, ser crente não é fácil, não é fácil. Mas eu fico tranquilo em dizer isso a uma igreja que declarou nesse último hino aí, né? A letra desse último hino, dizendo que nem a morte, nem a vida, né, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Então, assim, se vocês declaram isso, então vocês são maduros o suficiente para saber que nós, como cristãos, nós vamos sofrer perseguições. E é como eu disse para vocês no começo da minha fala, existem perseguições de um âmbito, de um aspecto físico, e isso é fácil de observar quando nós vemos os relatos dos nossos missionários. Pessoas que estão ali em algum determinado lugar, e essas pessoas elas são convidadas a deixarem as suas casas, elas são expulsas do local de habitação, muitas vezes elas deixam tudo para trás para evitar um mal maior, ou às vezes essas pessoas até passam por um mal maior, sofrem prisão, sofrem açoite. E se tem uma pessoa aqui que pode nos trazer uma palavra sobre isso, com muita experiência, é o pastor Vanderlei, que já viajou por vários lugares do mundo e que já viu de perto, né, pastor, a igreja perseguida. Então Jesus, ele traz alguns fatos aqui. Quando ele termina essas bem-aventuranças, ele traz alguns fatos. E aí Jesus, ele diz, olha, felizes os perseguidos por causa da justiça. Aqueles que não se colocam, não se acham, não se sentem bem com a injustiça. E aí Jesus, ele vai falar assim, olha, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque essas pessoas vão promover justiça independente se vão ser perseguidas ou não. E Jesus vai falar assim, olha, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, quando vocês forem difamados por causa do Evangelho de Cristo, quando vocês sofrerem zombarias, quando sofrerem zombarias e perseguição, quando outros, mentindo a respeito de vocês, né, falarem coisas que são enganosas a respeito de vocês. Jesus, ele fala assim, olha, no final das bem-aventuranças, vocês são felizes quando isso acontecerem com vocês. Essas pessoas a que Jesus, ele apresenta aqui, esses felizes, que sofrem pela causa de Jesus, pela pessoa de Jesus, são pessoas misericordiosas. E a misericórdia dessas pessoas denunciam essas pessoas àqueles que não são misericordiosos, aos legalistas de plantão. E foi isso que Jesus, ele ensinou quando um mestre chegou diante de Jesus, e aí aquele mestre,
tentava se justificar ali, dizendo que não conhecia quem era o próximo de Jesus. E aí veja que Jesus ele traz um exemplo, e ele diz assim que dois religiosos, um sacerdote e um levita, passou na mesma situação que um samaritano, onde um homem foi atacado por ladrões, esse homem foi ferido, foi assaltado, e aí Jesus, ele mostrando para aquele mestre que se justificava e dizia não saber quem era o seu próximo, Jesus ele diz para aquele homem, falou, olha, duas pessoas da religião desceram e passaram por ele. O sacerdote passou, o levita passou, mas a atitude do samaritano, sabe esse samaritano que você não considera? A atitude de misericórdia desse samaritano foi maior. Esse samaritano se expôs aos mesmos ladrões que assaltou, porque se era um lugar de emboscada, se era um lugar perigoso, ao parar e socorrer aquele homem, o samaritano também se expôs. Aquele samaritano, ele abriu espaço no seu cavalo, provavelmente ele colocou aquele homem e teve que talvez puxar o animal com aquele homem deitado sobre o cavalo. Então ele cedeu espaço. Aquele homem, ele se colocou à disposição para que a recuperação, custasse o que custar, fosse concluída na vida daquele sujeito que foi assaltado. E aí Jesus, com isso, Jesus mostra, né, a misericórdia de uma pessoa. E essa misericórdia, ela denuncia essa falsidade legalista. Porque o homem dizia que ele conhecia todas as coisas, que ele praticava. Inclusive Jesus perguntou para ele lá, o que você precisa fazer? E aí ele falou, olha, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? E aí, quando ele viu numa situação, então parecia que ele sabia o que deveria ser feito. Mas aí ele pergunta para Jesus, e ainda querendo se justificar, quem que é o meu próximo? Então você vê que não passava ali, ele era nada mais, nada menos que um legalista. Uma pessoa que se dizia conhecer, mas não praticava. E inclusive nem sabia, ou dizia não saber quem era o seu próximo. E aí Jesus mostra que, através de uma palavra de misericórdia, Jesus mostra, né, a hipocrisia daquele homem, mostra ali a falsidade do seu coração. Então nós vemos que esse tipo de pessoas não tem como evitar, irmãos. Não tem como evitar. Essas ações, elas geram incompreensão, elas geram injúrias, elas geram perseguições. Porque é como eu disse para você, tem gente que ao invés de ajudar, atrapalha, né? E aí quando você vai ajudar, quando você vai fazer alguma coisa, essas pessoas ainda te difamam, essas pessoas ainda te perseguem, essas pessoas falam coisas ruins a seu respeito, distorcem a história, distorcem o fato. E aí Jesus está dizendo aqui que são felizes esses que, por causa dele, sofrem zombarias, perseguições, que as pessoas mentem a respeito deles. E aí Jesus, ele traz um outro aspecto interessante. Ele diz assim que nós precisamos nos alegrar. E parece que é muito difícil se alegrar em meio à perseguição. Parece que é muito difícil estar com uma paz interior, uma paz de espírito em meio a situações desse tipo. E aí nós vamos ver aqui que Jesus ele fala que, olha, alegrem-se, exultem, ou seja, alegrem-se de todo o seu coração, exultem no Senhor,
se isso acontecer com você, alegre-se no Senhor. E aí ele vai dizer assim, ó, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então nós, irmãos, por mais que o sofrimento ele seja iminente na vida do cristão, que se propõe a fazer o bem, a praticar o bem, a levar boas novas de justiça, boas novas que traz misericórdia do Senhor, que traz renovação, que muda histórias e muda vidas. Por mais que é difícil, a gente precisa se alegrar, porque o próprio Jesus, ele está dizendo aqui nas Escrituras, alegrem-se, porque existe no porvir uma recompensa que ela é imensurável. Então existe uma recompensa para todos nós, que nos colocamos diante de pessoas e tentamos praticar a justiça de Jesus, tentamos colocar e ser pessoas que estão ali como discípulos de Cristo. E as pessoas, ao nos olhar como discípulos de Cristo, elas precisam enxergar a Cristo. Então as nossas atitudes, elas precisam ser as mesmas atitudes de Cristo. O nosso jeito de lidar com as situações precisa ser o mesmo jeito de Cristo. Nós precisamos nas nossas vidas ser representantes do reino de Deus. Lembra que eu disse para vocês aqui sobre a situação do versículo 3 e do versículo 10, que são promessas exatamente iguais? Porque ali Jesus estava mostrando que o reino de Deus é constituído por pessoas assim, pessoas pobres de espírito, pessoas que têm fome e sede de justiça. É disso que se constitui o reino dos céus. E aí tem um texto, lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, que eu acho muito interessante também. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, a seguir diz assim: quem é que desejará lhe fazer mal a vocês, se dedicarem a fazer o bem? Mais ainda, que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de suas vidas. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, sejam sempre preparados para explicá-la. Então, irmãos, a gente observa que nós temos uma esperança. Embora, ao fazer o bem, ao sermos embaixadores desse reino, ao andarmos na contramão do sistema, porque o sistema do mundo, ele vai na contramão daquilo que o reino de Deus propõe. Então, quando nós estamos nessas situações e nós sofremos perseguições por causa disso, por causa de atuarmos conforme a vontade de Deus, nós precisamos ter bem claro, e isso precisa estar bem acentuado nas nossas vidas, de que existe uma esperança para todos nós, de que existe algo melhor para todos nós, e de que quando nós formos colocados em uma situação onde nós tivermos de dar a razão da nossa fé, nós precisamos estar esperançosos e preparados. Deve haver no meu e no seu coração uma esperança muito grande para compartilhar com essas pessoas. E mesmo que essa situação, onde nós possamos ser interrogados e perguntados a respeito da nossa esperança, talvez essa situação possa ser uma situação hostil, ou não.
mas nós devemos estar preparados, o nosso coração precisa estar abastecido dessa esperança. Porque eu tenho certeza absoluta que se a nossa esperança estiver no Senhor, se nós tivermos o nosso coração voltados à cruz de Cristo, se nós formos capazes de entender aquilo que o Senhor tem para nós, que aquilo que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor, que existe um descanso, e o nosso descanso não é aqui. Eu tenho certeza que pode vir qualquer que seja a situação, pode ser uma situação hostil ou não, nós vamos estar preparados para nos colocarmos diante dessa situação. Podemos sofrer injúrias, podemos sofrer difamações, podemos sofrer calúnias mentirosas, mas se o nosso coração estiver firmado nessas convicções, eu tenho certeza absoluta, irmãos, de que o Senhor vai nos ajudar a sustentar as nossas vidas e a nossa convicção nesse caminho de graça. Tenho certeza absoluta disso que eu estou falando para vocês. Então, irmãos, não vacile, porque os profetas a que Jesus se refere aqui, e Jesus ele diz, olha, felizes são vocês por minha causa, alegrem-se, no versículo 12, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E aí ele fala, lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Lembrem-se, ele traz um referencial, e ele diz assim, lembrem-se dos antigos profetas, porque eles também sofreram. E aí nós vamos ver que os profetas, eles sofreram porque eles testemunharam a palavra de Deus ao povo. E agora nós, como igreja de Jesus, nós estamos aqui, nós temos uma oportunidade de continuar o legado histórico dos profetas. Nós temos a oportunidade de sermos reconhecidos como pessoas fiéis à palavra de Jesus, fiéis ao Jesus que morreu na cruz. E quando nós nos colocarmos nessa situação de sermos fiéis, como os profetas foram fiéis, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor ele vai nos sustentar, de que nós vamos ter logo mais, de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ter algo maravilhoso, porque Jesus ele diz assim, que existe uma grande recompensa para vocês nos céus. Essa é a nossa recompensa, irmão. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Coloque no seu coração, não deixa isso perder de vista, irmãos. Se você sofrer algum tipo de hostilidade, de perseguição, seja por meio físico, seja por meio de alguma ideologia, seja qual for o meio, irmãos, fique firme, tendo consciência de que existe algo melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e eu quero convidar aqui o pastor Cairo, que fará uso da palavra. Deus abençoe os irmãos. Amém?